na data 17 de junho, o Dia Mundial do Combate à Desertificação. O mais interessante do que falar da data é entender, né, o porquê o que é a desertificação em si. Então, a desertificação ela seria a perda de capacidade de um sistema, de um ecossistema, em renovar ou em se autorregular, né, os seus recursos. Isso ocorre em função da ação humana e também das variações do próprio ambiente. Associado a esse conceito, né, de perda de capacidade, nós temos um elemento fundamental e importante para a manutenção dos seres vivos de uma forma geral e também das atividades, né, agrícolas, industriais e etc. Que seria a água. A água é um fator, é um elemento importante que está inserido e que sofre também com esse processo de desertificação. Então, a ideia de se ter uma data, né, alusiva ao combate à desertificação é, na verdade, no intuito de tentar conscientizar ou de tentar levar sempre esse tema ao debate, também, né, fazer entender de uma forma geral que a sociedade precisa entender isso e precisa captar quais são os efeitos negativos que esse processo pode trazer do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto. Professor, qual a diferença entre arenização e desertificação? Na verdade, o processo de arenização e desertificação são processos ou são fenômenos geomorfológicos que promovem alterações no solo. A diferença entre eles se dá principalmente no quesito clima, no quesito índice de pluviosidade da região em que esses processos se manifestam. A desertificação, né, seria a degradação dos solos, que está mais associada a climas áridos, semiáridos e até subúmidos, em que nós temos um baixo índice de pluviosidade associado a uma alta taxa, um alto valor de evaporação. Já a arenização está associada a uma remoção total da cobertura vegetal superficial do solo. Esse solo já tem, né, uma quantidade, é um solo predisposto, né, ou um solo muito susceptível a se tornar o que eles chamam de grandes areais, né? Então é um solo basicamente arenoso. Então quando eu retiro essa camada total de vegetação que está fazendo essa cobertura, que está fazendo esse processo de manutenção desse solo, eu permito com que essa chuva, essas precipitações, lavem essas camadas superficiais sem vegetação. À medida que eu tenho isso ocorrendo, então esse solo ele vai se tornando cada vez mais um solo mais arenoso. Professor, poderia explicar de maneira simplificada como acontece o processo de desertificação que vem ocorrendo na cidade de Gilboés, no extremo sul do Piauí? O processo de desertificação em Gilboés é um processo antigo, em que a comunidade local e as pessoas mais antigas, né, historicamente relatam que esse processo ele sempre ocorreu, sempre esteve presente na região. Por vezes ele é associado à mineração ou à pecuária extensiva, que foi desenvolvida por algum tempo na região. Entretanto, né, as áreas de pecuária e principalmente as áreas de mineração, elas são áreas que são mais pontuais, são facilmente mapeadas. Enquanto que a extensão que sofre esse processo de desertificação, ele abrange uma área muito maior, né, do ponto de comparando com essa área de mineração. Além disso, ela abrange uma quantidade de cidades ao redor de Gilboés também maior. Então é um processo que ele tem que ser estudado, claro, mas que associá-lo ele a uma ocorrência pontual não é a forma mais interessante. E quais seriam os cuidados necessários para que esse processo de desertificação não ocorra em outras cidades do Piauí e até mesmo do Brasil? Os cuidados, na verdade, eu até coloquei aqui uma palavra-chave: planejamento. Então, os cuidados necessários para que eu evite que esse processo de desertificação ou qualquer processo de degradação ele avance é o planejar corretamente. Utilizar práticas conservacionistas, onde eu preciso utilizar,
para maximizar a utilização dos recursos que eu tenho disponíveis. Fazer, né, o uso de práticas de recuperação ou de medidas que possam recuperar áreas que necessitam, né, de alguma intervenção. Associado a isso, eu ter monitoramento contínuo. Monitoramento do ponto de vista hidrológico, do ponto de vista sedimentológico, do ponto de vista de erosão, enfim. Então, isso sim é um conjunto de medidas que é importante para eu utilizar os recursos que eu tenho disponíveis, porque eu preciso utilizar, mas que eu tenha, né, isso de forma planejada, adequada. No caso de Gilboés especificamente, tem uma questão, né, que é bem interessante para a gente, né, analisar, que é o uso de práticas que são interessantes, que tiveram êxitos em alguns locais, mas que não foram devidamente adaptadas para a região. E por fim, professor, poderia nos dizer de forma resumida qual a principal problemática de áreas desertificadas e por que é tão difícil recuperá-las? A palavra-chave aí se chama vegetação, isso na minha concepção. Então, a principal problemática dessas áreas desertificadas é que você não tem vegetação, né? E esse solo ele fica ali disponível para sofrer todos os processos de desprendimento de partículas, transporte de sedimentos e deposição que vai causar assoreamento em outras regiões. Por que é tão difícil a gente tentar recuperar essas regiões? Porque o solo, né, principalmente em Gilboés, ele é um solo que ele é muito susceptível. Ele é um solo teoricamente frágil do ponto de vista estrutural. Então, quando a gente tenta implantar alguma vegetação, alguma prática, esse solo às vezes não dá as condições necessárias, iniciais, né, para que esse processo ele possa evoluir. Como exemplo, a gente tem a questão das barragens que eu citei em respostas anteriores. Então, o material local está lá disponível em quantidade, mas ele não fornecia as condições mínimas para que ela pudesse, né, suportar toda a carga de sedimentos e de água que chegava até essa barragem. Então, a vegetação em si ela tem um papel importantíssimo nisso. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber o nosso conteúdo. Também nos siga nas nossas redes sociais.